No Opinião Minas Especial de hoje, vamos conversar com o professor e empresário Carlos Pessoa. O tema da nossa conversa é negociação e crise. Bem-vindo, Carlos. É um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, muito honrado pelo convite. Negociação faz parte exatamente do convívio humano. É inerente às relações humanas, diferentes interesses e também os conflitos provenientes desses diferentes interesses. Mas é também da humanidade e, sobretudo, da sabedoria humana saber trabalhar com os conflitos, saber negociá-los, negociar as nossas exposições. Nós estamos numa época de crise, nós temos que pensar a crise também como oportunidade. E aí trazer esse tema para uma instituição pública como a Rede Minas é uma forma também de nós subsidiarmos os nossos telespectadores para que reforcem a necessidade da negociação numa época propriamente de crise. O nosso convidado é empresário e professor e é o autor de um livro que chama Negociação Aplicada, que acaba exatamente de sair focando essa problemática. E nesse programa nós vamos falar do livro, vamos falar da negociação, da importância, sobretudo, numa época de crise, né? Qual o propósito do livro, Carlos? Bom, professor, o propósito do livro é ajudar as pessoas a superarem conflitos, Sim. Não só internos na organização, no campo pessoal, nas relações comerciais. Então, ele é um manual que orienta o caminho a seguir para chegar a um acordo onde todos possam ser satisfeitos. Perfeito. Como o livro está internamente estruturado? Bom, o livro ele é estruturado em função de 4 eixos. O primeiro, que são o princípio, né, o conceito e os princípios da negociação. O segundo, ele está estruturado em cima do relacionamento interpessoal, porque a negociação é realizada entre pessoas. Sim. O terceiro capítulo, o terceiro foco, é a relação de poder entre os seres humanos, onde a gente tem as táticas e as estratégias. E o último capítulo, como se preparar para fazer uma negociação. Com que fontes o livro foi escrito? Bom, eu ministro cursos de negociação há 30 anos, mais de 30 anos, né? E dirigi empresas, fui dirigente de empresas, sempre na área comercial. E desde 1970 que eu me preocupo com esse tema. Então, desde 1970, praticamente há quase 40 anos, eu comecei a pensar e a pesquisar. Eu conheço as obras dos principais autores no mundo. Eu estive pessoalmente em Harvard, que é o centro mais importante de negociação no mundo, mas também em outras universidades nos Estados Unidos, na Kellogg. Então, eu conheci o trabalho de muitos professores de negociação, e esse livro, então, é baseado exatamente na minha experiência pessoal, não só como professor de programas de negociação, na minha experiência empresarial, e também eu destilo as ideias dessas pessoas todas, os consagrados autores de livros sobre negociação. Perfeito. Como o livro foi recebido pelo público e pela crítica? É engraçado que eu tenho recebido assim, muitos telefonemas, muitas mensagens de pessoas até de várias pontes do país que estão tendo o conhecimento do livro e também de ex-alunos, porque ministrar curso durante muitos anos, né, várias pessoas tiveram a oportunidade de participar dos meus cursos, então essas pessoas são os meus principais clientes, né? Então, Claro. Tenho elogiado o programa porque a linguagem é simples, né, e ela retrata exatamente o que aconteceu durante todos os meus cursos. Perfeito. Por que é importante negociar? Bom, a negociação é um instrumento para solucionar conflitos. Existem outros instrumentos. Sim. Situacionalmente, a negociação pode ter no seu melhor, mas o processo de negociação tem uma grande vantagem. É porque ele constrói relação duradoura entre as partes, Sim. quando bem conduzida. Perfeito, né? Que entraves principais da negociação? Bom, alguns entraves impedem a negociação, né? O primeiro deles, a falta de relação de confiança. Sim. Quando não existe relação de confiança entre os negociadores, não é possível negociar, porque as pessoas elas ficam arredias e não podem confiar. Então, Claro. A construção da reputação é um dado fundamental para negociar. Mas esse não é o mais importante. Existe outro entrave que é a presença da emoção. Então, os egos, a inveja, a raiva, muitas vezes impedem. A gente vê isso nitidamente nas negociações de herança entre herdeiros, negociação de pensão entre ex-marido e ex-mulher, onde a emoção está presente, é impossível negociar. Sim. E o terceiro entrave é quando as metas dos negociadores são incompatíveis. Aí realmente não dá mais para negociar. Perfeito. Por que o relacionamento interpessoal
é importante numa negociação? Como eu disse, a negociação é realizada entre pessoas. Uma empresa, quando está negociando com outra empresa, na verdade é um ser humano que está representando aquela empresa, que tem a chancela daquela empresa, negociando com outro ser humano que tem a chancela da outra empresa. Se as pessoas não tiverem um relacionamento adequado, elas não conseguirão negociar. A prova evidente disso são os tribunais. Os tribunais têm 3 figuras importantes. Tem um juiz, um advogado de defesa e um advogado de acusação. Os advogados de defesa e de acusação, promotor, embora usem palavras educadas, a intenção deles é destruir. Eles se destroem. Quanto mais um dos advogados conseguir humilhar o outro, e fizer com que outros fiquem de joelhos suplicando clemência, melhor para ele. Sim. Ora, com juízes eles não são assim. Com juízes eles não são irônicos, não são cínicos. Os advogados buscam provas, dados, fatos, documentos para humilhar o outro. Sim. Aqui fora na negociação, nós não temos o juiz. Claro. O resultado da negociação passa pela vontade dos negociadores. E se eu humilhar o outro, tentar diminuí-lo, Claro. ele, em represário, não vai querer fechar negócio comigo. Então, a gente tem que conquistar, né, o relacionamento com a outra parte. Lembrando que máquinas não negociam. Se eu for nessas máquinas de refrigerante, eu quero refrigerante R$1. Eu coloco R$19 e quero 20 latinhas. Ele me dá 19 latinhas, eu quero mais e tem que pôr mais dinheiro. Ele não negocia. A máquina não negocia. Não negocia. Né? É. Se você esquece como é que se diz, os seus números, as suas letras lá no banco, você não recebe o dinheiro. De jeito nenhum. Máquina se negocia. Negociação boa é a negociação ganha-ganha, Carlos? O resultado da negociação tem que ser ganha-ganha. Isso pode parecer romântico, mas eu insisto em falar que é ganha-ganha. Na verdade, as pessoas têm que ter a percepção de ganha-ganha. Porque, às vezes, as pessoas podem pensar, como é que é possível ganha-ganha se uma pessoa quer uma coisa que é outra? Mas é exatamente por isso que é possível negociar. Se nós vivêssemos num mundo plano, onde todos desejassem a mesma coisa, ou não desejassem a mesma coisa, não seria possível negociar. Sim. O que facilita, o que permite a negociação são as nossas diferenças. Perfeito. Tem gente que quer status, tem gente que quer segurança, tem gente que se importa com preço, tem gente que se importa com prazo, tem gente que não se importa nem com preço nem com prazo. Por exemplo, as lojas, lojas de departamento, muitas vezes vendem eletrodomésticos, a pessoa entra lá, não está preocupada com se o eletrodoméstico é caro ou barato, e nem o número de prestações, quer saber se o valor da prestação encaixa no orçamento. Perfeito. Como entender o campo das forças, o poder numa negociação? Tem um ditado americano que diz o seguinte, é Al Capone. O ditado popular nos Estados Unidos diz o seguinte, que Al Capone que dizia isso, você consegue muito mais coisas com uma palavra amável e o cano de um revólver do que só com palavra amável. Sim. Então, o cano do revólver é o poder na negociação. Então, na negociação, o que é poder? É a capacidade que você tem de fazer com que uma pessoa saia de um ponto A e vá para o ponto B de sua conveniência. Estou dizendo que seja, né, o seu direito, não, mas é a capacidade. E na negociação, você tem que ter o poder do seu lado. De alguma forma, você tem que ter o poder, porque se você não tiver poder, a outra pessoa vai fazer com que você saia do seu ponto A de conforto e se dirija para o ponto dela. Sim. Então, você tem que construir o poder, você tem que ter essa relação de poder favorável a você na negociação. Como tudo na vida, né? Claro. Mas tem que saber utilizar o poder. Tá certo. Né? Qual a importância de ter um plano B numa negociação? O plano B na negociação, ele é fundamental. É uma rota de escape, porque o plano B, primeiro, depende só de você. O plano B, você não depende de outra pessoa. O plano B é construído em cima de opções que você pode criar e hierarquizar e validar. Ou seja, são alternativas verdadeiras que você tem antes da negociação. Sim. E você vai comparar a oferta que a outra pessoa vai te apresentar. Porque se for mais vantajosa do que as que você já tem, você fecha o negócio. Se não, você tem a alternativa já validada. Perfeito. Negociar é uma arte ou uma ciência? Bom, a negociação, dizem a uns que é um dom. E refere-se aos persas que nasceram com o dom da negociação. Mas a negociação é igual uma pintura. Igual uma pintura. Uma pessoa pode pintar tendo a técnica da pintura. Não precisa ter o dom, mas ela aprendeu a pintar. Outras pessoas têm o dom. Nem tem técnica, mas tem o dom da pintura. Mas quando a gente ajusta ou junta a técnica e o dom, a pessoa atinge a excelência. A negociação é a mesma coisa.
Tem pessoas que têm o dom e tem pessoas que têm a técnica. Se a gente conseguir juntar as duas coisas, aí a pessoa se torna um negociador imbatível, porque ele tem não só o dom, mas também a técnica, ele domina a técnica. Nesse sentido, negociar é uma arte, uma prática que se aprende. Exatamente. O que acontece, então, na negociação, o ponto mais importante da negociação é exatamente esse. Eu sou mineiro, né, nascido aqui em Belo Horizonte, dizem que os mineiros estão sabendo cada vez menos e desconfiando cada vez mais. Sim. Eu desconfio que o aprendizado da negociação é a parte mais importante, porque ele equivale igual à construção de uma casa. Quando eu construo a primeira casa, eu cometo uma série de erros. Se eu aprendi com esses erros, as próximas casas eu não cometerei esses erros, cometo novos, até atingir a excelência. Negociação é a mesma coisa. Se nós separarmos um tempo para avaliar as negociações após a realização delas e começarmos a verificar o que deu certo, o que deu errado, onde que nós planejamos que não correu do jeito que a gente imaginava, realmente nós começamos a aprender. E aprendendo, a gente deixa, né, de incorrer nesses erros nas próximas negociações. O que seria uma boa negociação, então? Uma boa negociação onde as partes têm a percepção, nem precisa ser verdade, que fizeram um bom negócio. Então, os lados, quando eles tiverem consciência que fizeram um bom negócio, essa é a negociação ideal. Sim. Nem precisa ser verdadeiro, hein? Sim, claro. Mas que a pessoa perceba. Né? Sim, mas é quase, digamos, uma necessidade psicológica. Exatamente. É exatamente isso. Perfeito. Né? Como preparar uma boa negociação? Bom, uma vez perguntaram a um corredor que tinha ganho uma corrida, né? Falaram assim, mas parabéns, você ganhou essa maratona. Aí ganhou a segunda maratona, parabéns. Quando ganhou a terceira, falaram com ele, bom, mas você dá sorte, hein? Ele falou assim, quanto eu mais me preparo, mais sorte eu dou. Claro. Então, a mesma coisa. Uma pessoa que corre 100 metros rasos na Olimpíada, em 9 segundos consegue fazer isso. Uma que não se prepara, a hora que eles dão o tiro, a que se prepara já chegou, a outra não chegou ainda. Sim. E para 9 segundos, uma pessoa se prepara a vida toda. Então, a negociação, qualquer resultado de negociação interfere na nossa vida, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Então, todas as negociações deveriam ser planejadas criteriosamente. É claro que tem negociações que são muito simples, sim, mas algumas negociações são importantes e as pessoas negligenciam os procedimentos. As pessoas fazem isso principalmente por causa de excesso de confiança, que é talvez o erro maior de alguém que quer negociar. É achar que tem domínio da situação e entra sem se preparar. E aí a estocada do outro lado é uma só. É letal. É fulminante. Perfeito. No segundo bloco, nós voltamos como planejar e como conduzir uma negociação. Vamos para um rápido intervalo e em instantes continuaremos a conversar com o professor e empresário Carlos Pessoa. Um instante só, voltaremos já. Opinião Minas Especial está de volta. Conversamos com o professor e empresário Carlos Pessoa. O tema da nossa conversa é negociação e crise. No primeiro bloco, nós situamos o que é negociação, qual a importância da negociação, o relacionamento interpessoal, que é fundamental, a confiança que tem que ter entre as partes e a boa estratégia da negociação é aquela que leva exatamente ao convencimento das pessoas numa perspectiva ganha-ganha, né? E nós deixamos já no ar as perguntas: como planejar e conduzir uma boa negociação? Como planejá-la, Carlos? Bom, na verdade é o seguinte, quem não planeja, improvisa. Claro. Né? E quem está improvisando, fica na defesa. Qualquer que seja o argumento da outra parte, causa um impacto desastroso, porque se constitui em algo que não foi previsto. Portanto, não confie na inspiração. Claro. Planejando já tem imprevisto, imagina não planejando. Claro. Então, alguns pontos devem ser, pelo menos, estudados antes da negociação. Sim. Começando pela nossa própria posição, né? Quais são os pontos fortes e fracos da nossa ideia, da nossa proposição? Como é que é meu estilo? Sim. Como eu me comporto nas negociações? Como eu me comporto em situações de estresse, de tensão? Sim. Eu tenho que ver o outro lado. Como que ele é, como é que é o estilo, o que é importante para ele, quais são as expectativas dele, porque eu tenho que atender, no mínimo, as expectativas dele. Sim. Então, uma questão muito importante que eu não posso deixar de considerar no outro lado com quem eu estou negociando, que a gente poderia chamar de terceira mesa. O que é terceira mesa? É o sócio da pessoa, é o chefe da pessoa, é quem ele deve satisfação, esposa, filho. Claro. Porque às vezes a gente está conversando com ele até concorda com o nosso ponto de vista, mas se ele souber que a pessoa a quem ele deve satisfação, o chefe, né, um sócio dele, não vai concordar, ele não consegue fechar, ele não aceita.
Por isso que tem que ter várias etapas nessa negociação, né? Exatamente. E nós temos que pavimentar a pista para que ele possa convencer essa pessoa. Sim. Por que é a terceira mesa? Porque ela não está presente na negociação, mas ela interfere no comportamento da outra pessoa, né? Nós temos que, antes da negociação, estabelecer formas de superar impasses, né? Levar fatos, documentos, certificados, diplomas, para que a gente possa atestar os nossos depoimentos, saber como fazer concessões, o custo das concessões, o que pedir em troca. Sim. E, principalmente, analisar o cenário. Quais são as tendências do cenário. Né? Isso tudo tem que ser feito antes da negociação. Da negociação. E quanto mais tempo a gente investir no antes, mais controle a gente tem da negociação. Quando você pensa em cenários, você pensa também já a sua flexibilização, não é isso? Exatamente, porque você tem que deixar, né, condições de... Negociar é movimentar, Claro. né, é flexibilizar. Então, você tem que pensar isso antes. Né? O que você vai exigir em troca, o que você vai conceder, mas tem que fazer isso antes. De afogadilho, no imprevisto ali, a gente não consegue nem raciocinar. Perfeito. Qual a importância da autoavaliação numa boa negociação? Professor, é incrível, né? Quando a gente está numa situação de negociação, muitas vezes a tensão é muito alta. E eu sou engenheiro, minha formação é engenharia. Na engenharia tem um teste que chama teste de tração de materiais, que as máquinas colocam uma tração numa barra de aço, como se fosse uma barra de pirulito assim, e ela começa a se deformar. A partir de determinado momento, a máquina deixa de tracionar essa barra, ela se rompe naturalmente. Com o ser humano é a mesma coisa. A gente tem um estado, um nível de estresse, de tensão, que até ali a gente tem controle. A partir dali a gente não tem mais controle. Então, uma autoavaliação importante nesses casos de tensão seria a gente descobrir qual é a minha reação nessas condições. Tem gente que fica pálido, tem gente que fica com a boca seca, tem gente que começa a piscar, tem gente que começa a gaguejar, começa a dar gargalhada. Então, a gente tem que fazer uma autoanálise para saber o seguinte, nesses momentos, né, como eu me comporto? Porque se a gente estiver na negociação, uma pessoa que dá gargalhada em estado de tensão, começar a dar um risinho, ela tem que parar, porque daqui a pouco ela perde o controle. É claro. E aí não tem mais negociação. Daí a importância, talvez, de ter mais pessoas nas negociações, dos dois lados. Sem dúvida. Quando a gente está negociando em equipe, muitas vezes uma pessoa que não está diretamente ali na negociação, que está mais fria, ela consegue harmonizar o grupo para fechar a negociação. Porque o que está na frente, às vezes, fica muito tenso. Claro. Né? Claro. Às vezes, perde controle, fica agressivo. Uma autoavaliação, a gente tem que saber quais são as nossas forças, quais são as nossas características do nosso estilo. Perfeito. Né? E nós temos que enfatizar os nossos pontos fortes. Como convencer o outro sobre a qualidade e a oportunidade da minha proposta colocada na mesa de negociação? Qualquer ser humano, ele só se convence de alguma coisa em função de duas circunstâncias. A primeira, quando ele perceber que ele pode ser beneficiado com aquilo. Então, o ponto primeiro de convencimento da pessoa é acenar para a pessoa algo que possa levar benefício para ela. Sim. Então, atender os interesses dela. Né? O pescador não joga um anzol sem isca, ele tem que jogar uma isca. Né? E cada peixe é uma isca diferente. Então, com o negociador, a mesma coisa. Nós temos que acenar com algo que seja importante para ele. Por isso que é importante o planejamento, quando eu falei lá atrás, conhecer as expectativas, necessidades e desejos da outra parte. E a segunda? A segunda é que todo mundo é São Tomé. Todo mundo quer ver para crer. Então, quando eu faço uma proposta para alguém, ainda que seja interessante para a pessoa, necessariamente ela não vai acreditar. Eu tenho que provar. Sim. E para provar, 3 premissas são importantes. A primeira, eu tenho que estar convencido daquilo. Claro. Senão eu não consigo passar para a pessoa. Sim. Segundo, eu tenho que apresentar provas, dados, fatos, documentos, certificados, fotografias, diplomas, que possam atestar. Sim. Se eu não tiver isso, eu tenho que apresentar depoimentos de terceiros, Claro. experiências de terceiros. Que seria o terceiro argumento. Exatamente. Então, sem isso, sem o convencimento, né? O convencimento ele se compõe, então, de mostrar interesse para outra pessoa e também convencê-lo que da minha proposta ela é procedente. Perfeito. Que pensar da negociação numa época de crise, professor? Olha, na época de crise, quer dizer, o que é época de crise? A gente vem num momento de prosperidade e depois muda a curva completamente. E
no momento de crise, muitos contratos são quebrados, muitas regras são mudadas. Então, as pessoas costumam ter reações interessantes. Em vista de uma nova realidade, como é que o ser humano ele reage em uma nova realidade? Quando a gente recebe a notícia que está com a doença, a primeira coisa é entrar em choque. A pessoa entra em choque. Depois, ela começa a negar. Não é verdade, isso não está acontecendo. Né? A pessoa que vai ser demitida. A hora que ela começa a perceber que, de certa forma, aquilo é verdade, a pessoa começa a ficar com raiva. Nesse momento, ela começa a reagir de forma, assim, intempestiva, descontrolada. Agressiva e intempestiva. Né? Exatamente. A hora que ela vê que não tem mais jeito, ela tenta negociar. Sim. A negociação passa, opta por usar florais de bar, pagelança, mas a negociação propriamente dita, né? Claro. Para atingir algo, uma situação que possa... Todos os santos podem ajudar. Até ela entrar em estado de resignação, porque ela aceitar a situação. Então, o momento de crise é um momento de conflito. Né? Usualmente, o conflito é positivo. Numa organização, na vida da pessoa, o estresse é positivo. Tem uma música antiga que falava samba de uma nota só. Bom, é só o título, porque ela não é de uma nota só. Né? Porque a harmonia vem da diversidade. Sim. Então, o conflito, até determinado nível, ele é motivacional, porque as pessoas buscam resultados. A crise também é, mas depende da negociação com a gente. Mas o instrumento de negociação é muito importante em crise, porque os conflitos ficam exacerbados. Sim. E se não tiver uma consciência de conseguir chegar a um acordo vantajoso para as partes, há rompimento. Né? As hostilidades têm início. Perfeito. Como pensar as negociações entre empresas e empregados numa época de crise e também de demissões e de retração da produção? Na verdade é o seguinte, as empresas elas não têm muita alternativa, elas têm que manter a perenidade e a vida, né? E com certeza, em algumas empresas, algumas decisões são terríveis, porque há demissão mesmo, né? Sim. E renegociação de salário. Eu acho que nesse momento cabe ao funcionário da empresa entender essa situação e tentar colaborar com a empresa. Não estou dizendo que seja reduzir o salário, mas aumentar, mudar o contrato de trabalho, para que continue tendo. São outras alternativas, é o plano B realmente, né? Outras alternativas, prestando serviço à empresa numa outra realidade, né? E tentando viabilizar não só a permanência dele na empresa e a sobrevivência da organização. Mas aí depende as perdas, elas existirão, não tem alternativa. Aí a racionalidade seria diminuir perdas. Exatamente. Então, manter o vínculo. Exatamente. Procurar uma parceria. Exatamente. Então, é perder o menos possível. Perfeito. A mediação entre empresas em momentos de conflito, para evitar exatamente a ida à justiça, esse tribunal de que o senhor já falou. Na verdade é o seguinte, os processos de mediação, arbitragem, eles estão tendo um crescimento muito grande no país porque eles são mais ágeis, eles são mais focados no resultado de curto prazo, as pessoas, a burocracia é menor. A mediação é diferente da arbitragem. Né? A mediação, o mediador, ele busca uma solução de consenso entre as partes. Claro. Na verdade, o papel dele deixa de ser um ganha-ganha. Exatamente. Que as pessoas, ao aceitar, elas estão, pelo menos, sinalizando que estão ganhando. Né? E é uma maneira rápida de chegar a um resultado. Né? A gente resolve uma questão de maneira rápida. Os tribunais é diferente, né? E a arbitragem no campo internacional, que é outra modalidade de negociação, né? A arbitragem, tanto no campo internacional quanto no Brasil, também tem sua vantagem, que são essas. Né? Nós temos, assim, eu tenho um profissional nessa área, que é o Francisco Maia, que é brilhante, porque ele é engenheiro e é advogado, então aprendi muito arbitragem com ele. E, na verdade, é o seguinte, seja a arbitragem no campo, né, das questões nacionais como internacional, é também uma forma rápida de chegar. Ela costuma ser arbitrária, né, mas ela é muito mais técnica do que a mediação, porque ela é estruturada em pareceres técnicos. Né? E nós tivemos no passado o Barão do Rio Branco, um grande negociador, que definiu exatamente os limítrofes do Brasil com os países vizinhos de uma forma muito pacífica. Né? Exatamente. Qual o futuro da negociação em época de crise? Eu acho que cada vez mais a negociação, como um processo de solução de conflitos,
vai estar presente nas crises, porque os seres humanos, né, eles terão mais condição de ter uma vida mais harmoniosa se todo mundo tiver a consciência que a gente pode ganhar e permitir que o outro ganhe também. Sim. Né? É muito difícil negociar com pessoas que não têm domínio da negociação, Claro. porque as pessoas são muito focadas no egoísmo de ganhar sempre. Como dizia Ulisses Guimarães, diz, não dá para fazer política com um amador, nem negociação, não é isso? Como sair da crise e transformar a crise em oportunidade? A crise não é igual para todo mundo. Para uns a crise é mais crítica, para outros é menos. Né? Eu tenho clientes que pararam com o treinamento, estão em crise, mas tem outros que não. Claro. Né? Eu tenho clientes da área de tecnologia que estão crescendo a um ritmo de 30%, 40%, 50% ao ano. Claro. Então, na verdade, é o seguinte, é começar a focar onde existe oportunidade. E crise é, sem dúvida alguma, um momento apenas temporário. Pode ser... A turma fala que a crise, às vezes, é em forma de V, é rápida, forma de U, forma de L, parece falar que é mais de L, mas ela vai acabar. Ela vai acabar, né? Com certeza absoluta. Né? Sem previsão, né? Sem previsão, vai acabar. Não, Vai acabar. Tá certo. Com certeza. Carlos, muito obrigado aqui pela sua presença. Queria cumprimentá-lo pelo livro, muito bem escrito. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão sobre a negociação em época de crise. É importante. E temos que saber negociar, inclusive, para sobreviver e também manter as nossas parcerias e também ampliar as nossas oportunidades. E a você, telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e um ótimo fim de semana.